Eu converso agora com Elô Manato, ela que é coordenadora do pré-vestibular, do Enem, dentre outras coisas. Quer dizer, é a linha de frente com os alunos do Colégio Darwin. E o que aconteceu com o Enem desse ano, hein? Que confusão é essa que aconteceu? Para nos explicar, Elô Manato está aqui. Vamos ver se o Enem funciona, se não funciona, para quê e por que ele foi criado. Bom dia, Elô Manato. Bom dia. Obrigado pela sua vinda, viu? Prazer sempre. Elô, o que eu tenho aqui, não tenho nada, só dizendo que o Enem foi um fiasco. Como é que você analisa a realização do Enem 2010? Olha, ele causou polêmica antes de acontecer, durante a prova e depois. Antes por quê? Porque se discutiu, podia ou não levar lápis, borracha, relógio, podia se alimentar ou não durante a prova. Isso já foi o caos. Porque imagine só, uma prova com 90 questões por dia. Quantas horas? 4 horas e meia. E o aluno tendo apenas, em média, 3 minutos para ler o texto, responder a questão e marcar no gabarito. O aluno tendo que fazer direto a caneta, porque não tem lugar na prova para rascunho. Eles pegam assim, um pedacinho em branco que sobrou daqui e dali, mas assim, folhas de rascunho não tem. Então, quando o aluno podia usar lápis, ele usava um pedacinho em branco ali do papel, fazia, apagava e resolvia outra questão. Porque como é que você faz 45 questões de matemática sem fazer um cálculo? Complicado, né? Você vai direto à caneta. Lógico. Fora a redação, Sim. Direto à caneta. Então, isso já foi o caos. O lápis não poder ser usado, inclusive a justificativa eu achei um absurdo. Porque alguns alunos, quando eles usam lápis, eles pintam o gabarito a lápis ao invés da caneta. Eu acho isso um absurdo, porque uma das habilidades do Enem é saber se o aluno sabe ler, escrever, interpretar enunciado. E são alunos orientados já, exatamente. Não é isso? E se tem se os alunos estão preparados para o Enem, eles estão lendo essa ordem aí, Sim. Se ele pinta a lápis, entendeu? Isso aí é um problema dele. Agora, você aí sim, é um problema dele. Agora, imagine você prejudicar 4 milhões de alunos que querem fazer rascunho e não podem. Então, esse já foi o problema antes da prova. Perfeito. Entendeu? Durante a prova, foi o caos, porque o gabarito veio com os enunciados trocados. Né? Então, onde era ciência na natureza, era para aparecer ciências humanas. Aí o aluno ficou, meu Deus, eu respondo de 1 a 45, ciências da natureza ou ciências humanas? Porque veio o cabeçalho. Perfeito. Então, os fiscais tiveram que entrar nas salas e explicar. Só que alguns fiscais explicaram de forma errada. Quer dizer, foi antes do exame e durante o exame. Durante o exame. Então, teve aluno, por exemplo, que perdeu muito tempo. Ele começou a responder o gabarito. Aí entrou um fiscal e falou, por exemplo, gente, olha, não é de 1 a 90 não. Faça como a prova está dizendo, invertido mesmo. Aí o aluno começa a responder. Daí a 40 minutos entrou o fiscal, não, gente, não, é de 1 a 90 mesmo. Nossa. Poxa, isso é Complicou caótico. muito, né? Além disso, as tais 21 mil provas amarelas que vieram, assim, algumas páginas em branco, outras questões repetidas, isso causou também problema. Fora outros alunos que foram mandados para locais com endereço errado, na hora da prova não puderam fazer prova, enfim, esses são os problemas que aconteceram durante a prova. E depois da prova... Todo mundo já sabe, né? Foi a cassação, a suspensão do Enem. De 1 a 10, qual a nota que você dá para o Enem que acabou de acontecer? Olha, sinceramente, é complicado. 2. Eu acho que daria, para não ou ser 0. Tão assim... Para não dar 0 ou não dar 2. Porque até tinha questões assim muito boas também, a gente tem que olhar o lado mas tiveram positivo, um ano, né, para fazer 90 questões, um ano. Essa fala sua é a fala de todos os alunos e professores e pais. É como vestibular, é verdade. Quando a UFES tem que anular 3, 4 questões, eles têm um ano para prepararem um vestibular, que nem 90 questões, 7... Não dão 7 questões por mês. Pelo amor de Deus, não dá para fazer 7 questões por mês? É complicado, né? Agora, Manato, o que vocês vão fazer a partir de agora? Bom, nós aguardamos primeiro o resultado da briga que foi entre o MEC e a Justiça Federal. Acabou que o MEC conseguiu
a suspensão da cassação. E nós estamos aguardando, porque eu tenho visto nos jornais que ainda cabe recurso. Então, nós estamos aguardando. O que nós orientamos nossos... Não terminou ainda, né? Não, a novela não terminou. Agora, na minha avaliação, é remota a possibilidade de anulação desse Enem. É muito remota. Porque o governo já disse que haveria prejuízo financeiro, sim, 180 milhões. Sim. Quer dizer, eles não se preocuparam em fazer uma coisa perfeita para não acontecer o caos que aconteceu. Não é isso, Elô? É, exatamente. Fora o prejuízo emocional, psicológico desses meninos, financeiro. Por que emocional psicológico? Olha, nós estávamos tendo uma aula específica para uma faculdade, né, que a gente dá aula extra. Sim. Aí os pais começaram a mandar torpedo. O Enem foi cassado, o Enem foi cassado, o Enem foi suspenso. Os pais estavam preocupados. Os alunos já saíram da sala chorando. Enlouqueceram. Sabe? Falando, meu Deus, eu não quero passar mais por isso, essa prova é cansativa. E a maioria, graças a Deus, foi muito bem. E eu te falo, lá no Dharma, eu ainda não tinha ouvido nenhum aluno se dizer prejudicado diretamente. Houve essa confusãozinha no gabarito, mas eles resolveram inicialmente, os alunos conseguiram fazer. Mas os alunos falaram, eu não quero mais fazer essa prova, então mexe no emocional, no psicológico. E se esse Enem fosse realmente anulado, olha, ia prejudicar os alunos da rede pública que precisam, alguns, né, usam o ProUni, precisam do Enem. Lógico. Né? Para ganhar bolsa, precisa do Enem. Algumas faculdades só têm o Enem como processo seletivo. A UF, sabiamente, já se antecipou e já avisou os alunos. Isso aí, né? Lógico. Não, avisou os alunos. Todos farão a segunda etapa. Entendi, lógico. Isso aí já deu uma tranquilizada nos meninos, né? Mas digo assim, eles não usam só o Enem, não é isso? Não, o Enem na UFES, ele ajuda substitui só a primeira etapa toda. A primeira etapa? A primeira etapa. Quer dizer, é muita coisa. É muita coisa, é a primeira etapa. Só que até o ano retrasado era assim, a UFES fazia a sua primeira etapa, sim, o aluno era que passasse, iria fazer a segunda etapa. Perfeito. A partir do momento que o Enem passou a ser só a primeira etapa, que foi no ano passado, foi quando começou a haver o problema, que desde o ano passado nós estamos tendo problema no Enem. Se você se lembra bem, no ano passado houve o vazamento do Enem. Perfeito, é. Aí prorrogaram para dezembro a prova, ficou perto da segunda etapa da UFES, foi aí que a UFES tomou essa decisão de todo mundo fazer a segunda etapa e depois só seriam corrigidas as provas de quem fosse para a segunda etapa, né? Então é um prejuízo enorme para calendário de provas, conflito na faculdade, né? É um problema grave. A Elô já está convidada para voltar aqui quando isso aí estiver fechadinho esse assunto e vai explicar para você, telespectador, como ficou essa situação do Enem 2010. Tá certo assim, Elô? Combinado. A Elô volta então, tá bom?